Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional. Nós estamos aqui hoje para trabalhar o Livro dos Espíritos e estudar a questão 299. Bora estudar com a gente. Deus de misericórdia e amor, nós te agradecemos, mesmo nas vicissitudes, o auxílio caridoso e sempre amigo. Mestre Jesus, espiritualidade amiga e afim, mentores do trabalho, agradecemos. Aos irmãos presentes, agradecemos. Que assim seja e que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus. Conhecer-se é a primeira iniciativa a fim de estabelecermos um acordo de paz interior. É a via de acesso para chegarmos ao estágio íntimo do bom relacionamento com a sombra, a tal ponto de nos munirmos de condições para uma autêntica mudança. Do livro Mereça Ser Feliz, capítulo 12, Interiorização, o espírito que dita é Hermance Dufour, o médium que registra é Vanderlei S. Oliveira. E antes de partirmos para a primeira parte, damos o primeiro aviso. Estamos numa gravação, não estamos online por conta de questões outras. A gente até agradece o boa noite de todos, mas vai responder somente depois. Vamos então para a nossa sessão Amor e Bem. E no Amor e Bem de hoje é uma pergunta: tenho compaixão? Mas para a gente se fazer essa pergunta, nós precisamos entender primeiro o que é compaixão sob duas óticas. Opa! O que é compaixão? Sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, diminuí-la. Participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então, compaixão é quando eu me apiedo do outro. É quando eu sinto, ou imagino sentir, ou me permito sentir a dor do outro. Isso é ter compaixão. É a vontade de, espiritualmente, ter um impulso de auxiliar com ternura aquele que sofre. Mas tem uma outra pergunta que a gente também se faz e muitas vezes não alcança a resposta. O que é ter compaixão de fato? Ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Não significa aprovar suas razões, sejam elas boas ou más. Ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento do outro. E é isso que a gente precisa trabalhar. É isso que a gente precisa começar a olhar para o outro e compadecer do sofrimento dele. Olhar para o outro e buscar entender aquele sofrimento, independente da situação que levou o outro a ter aquele sofrimento. Então, sou eu rezar, ter compaixão pelo enfermo, por aquele que está no desvio, mas que sofre, aquele que comete crime. Eu preciso desenvolver a compaixão. Porque muito do que vimos no nosso mundo hoje é justamente pela ausência de compaixão. Então, eu preciso, sim, começar a definir compaixão, trazer essa definição para o meu dia a dia e começar devagar e sempre
a praticar essa compaixão. Você pode, você deve, convença-se a trabalhar por sua felicidade. Usa a sua usina interna para trabalhar também pela felicidade do outro. Esse foi o nosso amor e bem. E entendo amor e bem, chega a hora do boa noite. Antes, porém, lembrando que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que trabalha totalmente embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Nosso objetivo é entender através do estudo, é aplicar através da prática e seguir em nome da nossa felicidade, em nome do nosso desenvolvimento pessoal. Nós temos estudos segundas, quartas e sextas, sempre pelo YouTube, mas é óbvio que a gente também vai a outras redes sociais. E a gente começa colocando o vídeo da semana passada no Facebook, coloca uma tira no Instagram. A gente agradece imensamente a visita de todos e acreditando que merecemos ou que o Espiritismo merece ser compartilhado, por gentileza, deixa o seu like. A gente agradece e ele nos motiva para além da motivação que temos por entendermos no caminho do bem. E não vai ter boa noite. Não deu ler os boa noites, né? A gente está aqui num dia fora da live, num horário já avançado, preparando a live, porque o seu amigo errou na agenda e colocou um compromisso para o dia da live, para o horário da live, num local distante. E aí tivemos que correr dias antes para preparar tudo, para poder fazer tudo e não deixar o trabalho sem fazer e não deixar ninguém na mão. Portanto, o que você está vendo aqui é uma gravação. Mas eu vou agradecer imensamente se você tiver alguma dúvida, você deixar a dúvida depois da live. Pode até colocar durante a live, vai entrar no chat, eu vou ver a live depois, e aí vou respondendo conforme entrar, só que eu já não consigo mais responder no chat. Por isso, o ideal é deixar acabar, deixa finalizar, vai nos comentários e coloca as dúvidas nos comentários. Aderlei, no minuto tal você falou isso, a minha dúvida é aquilo. Ou, em relação ao minuto tal, a minha dúvida é essa. Muitíssimo grato, gratíssimo. E a gente segue com o nosso estudo, que inclusive estamos tentando reduzir um pouco o tempo, porque o arquivo vai ficar grande e a gente tem que colocá-lo para cima no YouTube. Então, nós temos o nosso queridíssimo Livro dos Espíritos, parte segunda, capítulo 6 da vida espírita ou mundo espiritual. Vai da questão 223 até a questão 329, portanto, estamos na 78ª semana de 106. Estamos chegando lá. Vamos chegar lá. Para hoje, nós estamos na relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas, que é aquela parte que Kardec trata desse assunto que, de longa data, é usado por nós outros para explicar uma coisa ou outra, né? Sobretudo quando eu estou sozinho e eu me abengalo na ideia de que existe uma metade para mim, metade da laranja, alma gêmea, que inclusive a gente trabalhou semana passada, e semana passada já foi dito que alma gêmea, como nós entendemos, não existe. Existem almas concordantes, mas que não foram criadas como metades, foram criadas inteiras e compartilham da mesma ideia. Isso acontece muito nos espíritos puros. Nos espíritos do nosso nível, não existe. O máximo que a gente encontra aqui são pessoas que compartilham de uma
duas, três, algumas ideias que nós temos, né? A gente vê muito isso entre os hobbyistas. Qual é um hobbyista que muitas vezes vai para um hobby sozinho e chega lá e ele encontra 100, dezenas, milhares de pessoas que também curtem aquilo, são as suas metades, são os seus gêmeos. Mas notem que não é um gêmeo no todo, são complementares, mas note, por favor, que não chega nem perto de ser, de fato, um complemento, né? Às vezes a gente dá a sorte de ter parceiros afetivos, a que a gente chama de esposa, namorado, noivo, noiva, que compartilham de muitas coisas que a gente gosta, mas não compartilham de tudo, cada um tem a sua individualidade, isso fica muito claro e é muito salutar a gente saber isso. Ninguém vai poder ser responsável pelos nossos atos e ninguém vai ser responsabilizado pelo nosso crescimento, desenvolvimento espiritual. Essa parte das relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, a metade perfeita, ela vai da questão 291 até a questão 303, portanto, estamos na 9ª semana de 12. Faltam só 3, falta pouco. Vamos juntos. Então, Kardec traz lá a pergunta, eu voltei para a cor branca e parece que não ficou bom de novo. Kardec faz a pergunta: em que sentido se deve entender a palavra metade? De que alguns espíritos se servem para designar espíritos simpáticos. Então, ele ainda continua na cadência das almas gêmeas, ele continua nesse viés, e aí, como os espíritos já falaram que não tinha alma gêmea, então ele falou, tá, tudo bem, não tem alma gêmea, ok, mas em que sentido se deve entender a palavra metade? Alguns espíritos se servem para designar espíritos simpáticos. Aí vem a resposta. Tan, 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 tan. A gente não gosta muito, né, da verdade porque a gente não está pronto ainda para a verdade. Porque seria tão mais fácil eu dizer que tem uma alma gêmea me esperando, que me completa e que isso mudará completamente a minha vida, e eu não vou ter o trabalho de mudar completamente a minha vida. Eu não vou ter o trabalho de me responsabilizar pela minha felicidade. Porque se eu não tenho felicidade é porque eu não trabalhei e não trabalho para construir essa felicidade. Aderlei, eu posso não ter felicidade por questões de vidas passadas? Então, gente, a partir do momento, Deus é tão generoso que a partir do momento que eu começo a trabalhar, eu começo a vislumbrar uma felicidade relativa ao nível que eu estou. Então, eu tenho uma dor de cabeça que está 100% no meu entendimento doendo, eu tomo um comprimido, gente, olha o tamanho dos comprimidos. Eu tomo um comprimido minúsculo. Em alguns casos, a dor sara, felicidade. Em outros casos, aquele comprimido vai aliviar a dor para eu ter um pouco mais de tranquilidade para resolver aquilo que gera de fato a dor. Isso é uma felicidade relativa. Isso é uma felicidade que cabe para o nosso nível. E é isso que nós temos que abraçar e entender. Os espíritos respondem: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. Aí a gente olha, esfrega o cabelo, limpa o rosto seposo. Diz: tudo bem, seria mais fácil, mas não é. A expressão não chega nem perto de ser algo exato. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. Eles querem dizer, então, que eu sozinho estou completo. Basta para isso eu trabalhar. Qual é a função de um copo? Receber líquido. O copo está completo quando ele está sem líquido? Está completo quando ele está sem líquido. Mas quando ele recebe o líquido, ele está na sua função,
além de completo, ele está a trabalho. É isso que nós precisamos entender, que quando eu sinto um vazio em mim, falta o trabalho para que eu entre na função, para que eu passe a fazer aquilo de que vim fazer, me melhorar, tirar de mim mesmo o peso da ignorância, abrir mão do orgulho, do egoísmo, aprender como hoje o que é compaixão e começar de pouco em pouco, de pé em pé, devagar e sempre a praticar isso, para então chegar a um nível em que ela esteja enraizada em mim, eu já tenha o conhecimento pleno da compaixão e possa então seguir para um outro nível. Mas talvez só com isso que eu falei, 15 minutos só, você me pergunte um pouco mais. E aí vem a pergunta toda semana fazendo. Tem mais? Sempre tem mais. Aderley, normalmente, quando você está ao vivo, você chega nessa parte já com 40, 50 minutos. O que acontece, gente? A gente está tá fora da nossa zona familiar, está fora do dia da live, está fora do horário da live, do horário do estudo, não mais live, e resolvemos fazer, eu me toquei, porque eu recebi um comunicado. E aí no comunicado vinha: amanhã resolveremos. Eu levantei uma série de questões, e aí veio o comunicado: amanhã resolveremos isso na reunião preparatória. Eu falei: mas amanhã é quarta, isso foi combinado para quinta-feira. Aí antes de eu responder, eu olhei e falei: deixa eu achar a questão. Aí fui lá, rodei. Quando eu achei a questão: olha, teremos reunião dia 7 em tal lugar e espero que todos estejam presentes, espero que todos possam ir. Eu fui o primeiro a olhar que dia 7 era quinta, eu confundi, e eu fui o primeiro a colocar: ciente, estarei à disposição. E aí, há um dia antes, eu não posso virar e dizer não vou. Mas quando criamos o canal, eu e a Silvia, nós sabíamos que em algum momento a data do canal ia esbarrar na profissão, na vida acadêmica ou na vida de voluntariado. Eu tenho essas três bases para gerar o meu viver: trabalho, vida acadêmica e vida de voluntariado. E foi isso que aconteceu. Acabou esbarrando, mas graças ao bom pai eu tenho uma parceria maravilhosa com essa moça chamada Silvia. Eu falei: amanhã de manhã eu sento, faço tudo online e boto no ar. E aí ela: olha, por que você não senta hoje e já faz hoje? Aí eu olhei e falei: é mesmo, né? Eu vou sentar. Aí fui, sentei, preparei tudo. Aí mandei para ela, porque eu sempre mando uma cópia do estudo para ela, aí mandei a cópia do estudo para ela. Ela olhou e falou: bom, tá bom, eu estou à disposição, você já não quer fazer hoje? Aí eu olhei e falei: olha, eu estou com uma série de frentes abertas aqui. Eu tenho isso para fazer que eu fiz a metade, eu tenho isso para fazer que eu fiz um terço, eu tenho isso para fazer que eu fiz um quinto, eu tenho isso para fazer que eu também fiz só 2 terços. E eu mesmo, já conhecendo a figura do outro lado, olhei e falei: mas tudo isso pode esperar, né? Aí ela virou e falou: pois é, não quer fazer hoje? Eu falei: vamos fazer então. A gente ainda tem a vantagem de, como está chovendo, e o maior concorrente da gente é um bar que fica aqui embaixo. Esse bar tá fechado por causa da chuva e a gente não tem música nenhuma atrapalhando, ou seja, a gente consegue uma concentração muito melhor e consegue dar o recado de maneira muito mais precisa, muito mais direta, né? E essa conexão para esse trabalho ela é muito importante, gente, porque a gente é muito pequeno. Às vezes parece: não, a Derlei conhece muito.
de espiritismo, olha, gente, uma coisa é você conhecer e até ter algumas partes decoradas. Outra coisa é você raciocinar em cima disso. Outra coisa é você conseguir juntar conhecimento, raciocínio em apresentação. Os melhores exemplos, os exemplos que os amigos poderão assistir, né? E é nessa hora que a espiritualidade ajuda muito, porque a gente não tem essa capacidade toda, sobretudo com temas tão complexos, né? Em que eu posso dar como exemplo uma caneta, mas eu posso dar como exemplo uma pessoa. É um objeto inanimado com uma pessoa, né? E isso nos auxilia muito. A gente dá muito boa noite para os irmãos que chegam e para nos acompanhar. A gente agradece imensamente, pede desculpa por ter antecipado o estudo presencial e ter passado um estudo gravado, mas a gente está aqui sintonizadíssimo e tentando buscar as dúvidas que são, que a espiritualidade é tão boa que caiu um tema que a gente já estudou semana passada. Esse aqui é como se fosse, inclusive, uma letra A do tema da semana passada. E aí a gente usa para nos auxiliar ninguém menos que o nosso irmão, o Espírito Miramês, que tem o Livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês. O médium que traz esse trabalho é o João Nunes Maia, né, que fez um trabalho muito grande, deve ter trabalhado bastante para pegar essa coletânea chamada Filosofia Espírita e trazer questão por questão, né? A gente está falando do volume 6 dessa Filosofia Espírita. Estamos falando da questão 299 comentada. No volume 6, ao capítulo 44, a referência é 0299/LE. Para quem não lembra, para quem não sabe, LE, no mundo espírita, é o livro dos espíritos. A gente se referencia a ele como LE. E Miramês dá o título Metade. Ele trouxe 8 parágrafos e a gente vai trabalhar um por um. Essa questão sobre uma suposta metade foi muito bem respondida pelo Espírito. Ela é oriunda da mesma fonte da alma gêmea. Quando se chama, eu não consegui, eu tenho lutado para colocar um parágrafo por lâmina, e aí acabou sendo muita coisa e eu botei lá pequenininho, mas eu vou ler parte por parte. Quando se chama de metade ao espírito que acompanha outro com profunda afinidade, e se referindo à fusão de sentimentos análogos, e se aceitamos que os dois formam um pelos laços do coração, entendemos que, apartando-se um, ambos ficam incompletos. Então, essa é a ideia inicial. Essa é a ideia primeira. Então, eles são dois, mas formam um pelos laços do coração. E aí a gente se pergunta, então a gente vai separar os dois, eles vão ficar incompletos. Aí Miramês nos auxilia. Miramês nos auxilia. Assim, essa expressão é somente filosófica, ficando no abstrato, porque, na verdade, o espírito é indivisual e indivisível. E o amor, como já dissemos, deve ser universalizado. Força essa que nos une a todos e une todos a Deus. Lembra lá atrás que eu falei da questão da individualidade? Então, por mais que alguém comungue dos mesmos prazeres, dos mesmos gostos, das mesmas ideologias, dos mesmos caminhos que eu comungo, sim, ela está muito ligada a mim, mas ela não será eu não serei ela, ambos não seremos só um, muito embora pareça que somos só um, mas não somos. Somos indivíduos individuais. E é isso que Miramês nos traz nessa lâmina. Na verdade, nunca podemos viver separados dos outros espíritos. Estamos sempre juntos em toda parte, tanto na Terra como no mundo espiritual.
E é pelo conjunto que vivemos felizes, buscando a felicidade em Cristo Jesus. A expressão cara metade na Terra geralmente é usada entre os casais, significando que é a metade do outro nos compromissos assumidos ante a vida material. Depois, a própria lei da reencarnação leva-os a buscar outra metade em novos compromissos, obrigações essas que os conduzem a um amor maior, de modo que esse amor cresça, buscando abranger a tudo e a todos. Puxa vida! Miramês salvou o dia. Quer dizer, então, Aderley, que é isso? Quer dizer, então, que é isso? E o que é, Aderley? Caso de juntar, tá, gente? Eu posso juntar no amor, na afeição, posso juntar na parceria, na sociedade, no trabalho, no lazer, eu caso. Notícia boa. A expressão cara metade na Terra geralmente é usada entre os casais, significando que é a metade do outro nos compromissos. Então eu pego a minha esposa, vamos comprar uma casa. Somos cara metade ao assumir ambos de pagarem aquela casa. Vamos ter uma vida juntos. Somos cara metade compromissados a fazer essa vida junto funcionar, acontecer, realizar. Vamos ter um filho. Quer engravidar comigo? Significa que ambos estão assumindo de cuidar dessa criança, de viver junto com essa criança. Gente, ganhei 10 anos de vida. Vocês não fazem ideia da quantidade de insights que estão na minha cabeça. A quantidade de coisas que a gente pode resolver na nossa vida com uma facilidade muito grande e a gente não resolve porque não tem essa ideia de cara metade, não tem essa ideia de compromisso. Muitas vezes eu cumpro o compromisso com A, e então eu volto ou não para o plano espiritual e vou assumir novos compromissos com B, com C, com D, preferência um por vez. Puxa vida, muito bom isso. É a mesma coisa que se pode entender nessa linguagem tão comum entre os casais, minha mulher, meu marido. Não se pode julgá-la na profundidade do termo, é apenas figura de expressão. Ninguém tem posse de ninguém, porque se hoje estão juntos, amanhã estarão separados pela lei divina e universal da reencarnação. Não vamos entender cada metade como uma realidade, como se fosse de fato uma metade do outro. Assim, o homem seria uma obra incompleta e Deus, sendo Deus, faz tudo com perfeição. E aí? Também esclarece muitas coisas. Esclarece muitas coisas. Então, a gente volta a aceitar. Quando eu brincava dizendo que era o Emílio da Rejane, que era o Manuel da Juscelia, eu não lembro mais os casais lá do Maria Madalena, e algumas pessoas diziam: olha, Derlei, ninguém tem posse sobre ninguém. Você não pode fazer essa brincadeira de chamar, porque ninguém é de ninguém. E está lá, figura de linguagem aceitável. Aceitável, porque é óbvio que Miramês consultou espíritos mais superiores para escrever o que escreveu. Ele não traria uma informação se não houvesse um suporte para tanto. Não se pode julgá-la na profundidade do termo, é apenas figura de expressão. Para o casal, é uma amostra de consciência e respeito, mas não passa de uma figura de expressão. A luta da fraternidade é fazer desaparecer o egoísmo,
A luta do perdão é fazer desaparecer a vingança. A luta do amor é fazer desaparecer o ódio. O Evangelho, em muitas falas, nos traz muita figuração. Jesus falava por parábolas, de sorte que os ensinos pudessem varar os séculos e chegar até os dias atuais, trazendo a mensagem no seu fulgor primitivo, na sua essência. E aí, quando você acreditar que alguém está tentando te ofender, reflita se não é só uma figura de linguagem. Reflita. Certa vez eu viajei para um lugar dentro do Brasil, mas de cultura totalmente adversa, muito adversa. Linguagem própria, cultura própria, modos próprios, tudo próprio. E aí, quando nós entramos no ônibus para visitar um local, a primeira coisa que o guia falou foi: olha, muito embora estejamos no Brasil, o pessoal aqui vive mais isolado, vive mais dentro da sua própria cultura. Então é comum aqui eles te chamarem assim assado, e não é ofensa. É comum aqueles fazerem isso e isso, e não é ofensa. É comum aqueles te olharem dessa maneira, não é ofensa. E quando chegamos lá, tudo isso aconteceu. E ainda teve gente que beirou o perder a cabeça porque não admitia aquilo. Quis porque quis, numa viagem de 15 dias, introduzir a sua cultura já enraizada num povo outro que tinha uma outra cultura já enraizada e que tivemos no meio um intérprete para diferenciar o diferenciável. Olha, vocês estão na casa deles, eles não vão mudar por causa de vocês. Que é uma discussão muito antiga, né? Se o vegano vai à minha casa, eu tenho que esconder todas as carnes. Mas quando o carnívoro vai à casa do vegano, o vegano não lhe apresenta carne, né? Eu não estou entrando aqui no mérito, gente. Eu estou trazendo uma questão para a gente refletir. Se a política da boa vizinhança vogasse, eu poderia botar na mesa da minha casa também carne e especiarias próprias para os veganos e cada um comer o que se gosta. E o vegano, em tese, poderia botar na casa dele a comida que ele gosta e também a comida que eu gosto. Mas ele interioriza que a comida que eu gosto faz mal e que mesmo indo à minha casa ele não vai comer a comida que eu gosto, alegando que se assim não for, ele não vai à minha casa, mas eu também tenho que abrir mão da minha comida para ir à casa dele. E aí? Quem está certo? Quem está errado? Se eu parto do princípio do amor de Deus, eu passo pelo respeito, eu passo pela compreensão, paciência, tolerância, indulgência. Quem está certo? Não vou julgar, muito embora esteja filosoficamente refletindo acerca disso e não passo da filosofia, por favor. E Miramês nos traz: a simpatia é a unidade de amor que marca a individualidade. Gente, bota isso num quadro. A simpatia é a unidade do amor que marca a individualidade. Dever de casa: achar as definições de simpatia dentro de ciência, filosofia e religião. Vocês vão tomar um susto, são diferentes. Mesmo sendo ela nascida nos sentimentos inferiores, se pode deixar de ser simpatia no meio dos espíritos que desconhecem a verdade. Prova que os dois que antes simpatizavam entre si não eram parte um do outro,
porque a antipatia os separa e eles podem viver bem, cada um em um lugar diferente. Então, para a gente entender o contexto, lá atrás, Miramês explica que eu sou metade do outro nos compromissos que assumimos juntos, mas que quando há o desencarne, eu volto então para a pátria espiritual. Lá atrás a gente já estudou também com o Miramês as afeições. Então, se há uma afeição verdadeira, eu vou reencontrar essa pessoa. Mas o fato de eu reencontrar essa pessoa por amá-la não significa que eu vou seguir junto a ela. A mãe do André amava o André, visitava o André. Eu estou falando do livro Nosso Lar. Visitava o André, mas resolveu encarnar para cuidar do pai do André, junto a outras 3 pessoas. Nisso, ela se separa um pouco do André. O André segue caminhos de estudo, de ciência, filosofia e religião, e a mãe, então, vai lá. É exatamente isso que o Miramês está trazendo para a gente, e eu ainda trago um outro ponto. Eu amo uma pessoa, vivo um amor explosivo. Amor explosivo, paixão. Paixão, segundo o Espiritismo, não é bom. Então, se foi uma paixão que eu vivi com a pessoa, aquela paixão tende a nos piorar mais do que melhorar. Uma hora acaba. Em acabando, aquele que não queria que acabasse normalmente desenvolve a ira, o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa, a decepção pelo outro. Então, aquele amor, que já não era amor, se mostra menos amor ainda diante da separação. E vamos seguir a vida. Aquele que fica preso em sentimentos pequenos não vai conseguir seguir, vai ficar preso a sentimentos pequenos. Aquele que se liberta vai seguir sem problema algum. Os que amam, aí vem a explicação, né? Os que amam e são evoluídos encontram em todos os seus semelhantes irmãos que devem dar as mãos em todos os serviços de fraternidade. Eu preciso ler de novo, com licença. Os que amam e são evoluídos encontram em todos os seus semelhantes irmãos que devem dar as mãos em todos os serviços de fraternidade. Ah, Derlei, então tem que procurar uma casa religiosa, lá vão estar meus irmãos, eu vou ficar então no serviço da caridade, eu vou ficar no serviço da fraternidade. A gente tem estudado muito aqui no canal, muito aqui no canal, que há muitas maneiras de praticar a caridade. E a fraternidade é amor. Eu não preciso necessariamente ir para a casa religiosa. A casa religiosa, ela é sim um ponto de encontro entre aquele que pede e aquele que dá. Mas aquele que pede e precisa está em muitos outros lugares, a ponto de alguns não conseguirem nem ir à casa religiosa. Então, pode você ser um novo ponto de encontro em um novo lugar. Pensa nisso. Se encontrarmos alguém com o ideal do bem, na firmeza de todos os propósitos, inspirados no amor, tenhamos-lo como nossa metade. E bem copiamos seus feitos, porque isso é bom para a nossa paz interna. Então, se eu vejo alguém que tem um canal que leva paz, que tem tranquilidade, eu quero abrir um canal para fazer o mesmo. E quero ser parceiro desse outro canal, divulgando, tendo o canal que eu trabalho divulgado por ele. E isso é só uma das muitas ações para dar um exemplo. Então, estou eu lá na casa religiosa, uma baita de uma pandemia, dá desencontro de ideias, dá desencontro de interesses, dá desencontro de posicionamentos. E a bem da harmonia, eu saio. Muitos não entenderam, muitos queriam que ficasse, mas a bem da harmonia
eu saí. Em momento algum, a casa deixou desamparada, a Derlei ficou desamparada, muito pelo contrário. A casa conseguiu mais seguidores, a Derlei, por outro lado, conseguiu mais seguidores. Eu estou falando de rede social, por favor. E pronto. E pronto. Existe, inclusive, a diferença de Aderlei sozinho ter quase que o mesmo número de seguidores que a casa. Isso diz alguma coisa? Não. Mas diz que ambos estão trabalhando a bem do mundo. Isso é divino. Isso é maravilhoso. E vamos então para a última lâmina de Miramês. Devemos compreender que Jesus dirige o rebanho da terra. Nós todos somos suas ovelhas. E a cada uma, mesmo individualizada pela sua formação, está ligada a outras pelo amor de Deus. Todos juntos formamos uma corrente divina. E cada criatura representa um elo dessa corrente divina. Estamos presos uns aos outros pelo amor de Deus. E aqui, a gente não pode interpretar preso de modo jocoso, preso de modo pejorativo, preso de modo negativo. Estamos presos no sentido de querermos, para evoluir, nos ligar a outro. E tem gente que tem dificuldade nisso. Tem gente que tem dificuldade. Vou eu ao médico, pedir a troca de uma receita para acrescentar um medicamento que ele esqueceu de colocar. Chego nele, ele diz: deixa eu fazer um atendimento e eu já te chamo. Ele sai correndo da sala, volta correndo para a sala, sai correndo da sala, volta correndo para a sala, recebe enfermeira requisitando, recebe enfermeira pedindo troca disso, daquilo, entra uma pessoa passando mal, sai, entra outra pessoa que está passando mal num outro lugar e ele precisa da orientação, e vai. A clínica vazia, mas estava na cara que ele estava num dia tumultuado. Eu olhei e falei: olha, eu sei como tomar o remédio. Eu tenho estoque desse remédio em casa. Deixe-o respirar. Peguei e fui embora. Meia hora depois, meia hora não, mas 2 horas depois, me liga uma moça querendo me dar uma bronca, porque eu fiz um pedido e não estava lá para ser atendido. Falou, eu ouvi, falou, eu ouvi. Brigou, eu ouvi. Começou a entrar num campo aí que já era mais pessoal, já era mais intimidador e já era agressivo. Quando ela começou a entrar nesse campo, eu olhei e falei: escuta, como é que estava a agenda dele hoje? Estava vazia, mas de repente deu um tumulto. Porque eu vou ser mais um a tumultuar se eu tenho medicamento em casa e se eu sei a posologia. Mas o senhor... Eu nada. Eu tentei aliviar para ele. Ao me chamar e eu não estar lá, ele pode chamar o próximo. Mas o senhor tem que ver bem. Eu falei: filha, eu não tenho que ver nada. Eu tenho que procurar o melhor para todos. E no meu entendimento, o melhor para todos é ele ter menos um para atender. Teria que entrar no sistema, teria que alterar a receita, teria que me dar receita nova, eu teria que ir buscar o remédio, né? Então, vamos aliviar. Se você quiser, inclusive, o meu nome está no sistema e você pode pegar essa receita para mim, eu passo e pego só na recepção. O que você acha? É melhor, né? Eu falei: pois é. Porque estamos em um nível que não entendemos nem quando o outro quer colaborar. E estamos em um nível em que vimos o outro como massa de manobra e eu
que não estou nessa massa, quero brigar com o outro porque acredito que eu sou superior ao outro. E fica difícil, com paciência, tolerância e indulgência, buscar possibilitar o aprendizado dessa pessoa, dizendo: não, você já está batendo num campo pessoal. Você não tem essa habilitação, você não tem essa autorização para fazer isso. E fica difícil. E Miramês diz aqui que quando a gente passa por isso, ainda somos indivíduos, ainda somos ovelhas, e cada uma mesmo individualizada pela sua formação, está ligada às outras pelo amor de Deus. Todos juntos formamos uma corrente divina em que um vai possibilitar o aprendizado do outro. Talvez eu, que estou me vangloriando por ter tentado ajudar o médico, devesse primeiro ter perguntado: existe tempo para isso hoje? Olha, se o senhor tem condições, volta outro dia. Então, notem que o chororô lá de trás mudou completamente. Eu cheguei e perguntei: olha, como está? Está tranquilo? Será que eu posso pleitear isso? Mas, olha, eu tenho em casa, está tudo bem. Você quer que eu volte outro dia? Quer deixar pronto e eu pego outro dia? Nota. E eu fiz questão de contar, porque eu passei exatamente por esse processo. Depois eu refleti e falei: para, eu comecei errado. Eu passei direto por ela, porque tenho acesso. Eu passei direto por ela e fui direto nele. Quando ela me ligou, ela não sabia quem era a pessoa, ela só pegou um nome. Pelo nome, ela não reconheceu a pessoa e ela descascou. É isso que nós outros temos que fazer. O que eu posso fazer para, em sendo metade do outro, nos compromissos, melhorar a situação do outro? Fechou. Fechou. Miramês, mais uma vez, salva a nossa noite e nos auxilia de uma maneira ímpar. Somos gratos. Somos gratíssimos. Agradecemos, sobretudo, aqueles que puderam nos assistir até agora, agradecendo aqueles que puderam entender que houve um contratempo e tivemos que gravar o estudo, e agradecer, sobretudo, aqueles que nos agraciam com as boas energias e que fazem conosco um elo de amor no estudo dos passos do Cristo, trazidos para a nossa vida como uma obra viva. A gente agradece aos irmãos do plano espiritual, que mesmo na gravação se fazem presentes, são as freiras, são as mães, são os pais. A gente agradece imensamente aos mentores e agradece a você que está aí no plano corpóreo, nos dizendo: vai, ajuda, vai, eu gosto, vai, eu aceito, vai, troca comigo. A gente se sente muito pequeno para tanto trabalho, e quando você está aí, a gente vê que, mesmo pequeno, a gente pode, de alguma forma, colaborar para outras pessoas, algumas, inclusive, acima de nós. Vamos pensar muito sobre isso. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade dos novos caminhos, a graça dos novos fazeres e a benevolência da possibilidade de atender a mais de uma frente no mesmo dia. Agradecemos imensamente os irmãos do plano espiritual, do plano corpóreo, a presença, a colaboração e as boas energias. Agradecemos aos mentores, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga. Agradecemos a Sílvia por, mesmo fora de um dia combinado, estar tão disponível e tão incentivadora
desse trabalho. Senhor, receba as nossas súplicas e pedidos de melhoras para todos que precisam da melhora. Que assim seja e que assim possa ser. Graças, graças, graças.